Nesse vídeo eu vou explicar para você como que funciona uma consultoria estratégica de imagem. Vem comigo! Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E muitas de vocês que me acompanham aqui no canal há algum tempo me perguntam se eu presto consultoria de imagem e me perguntam como funciona essa consultoria. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho de como que funciona uma consultoria estratégica de imagem e vou dar algumas dicas para você escolher um profissional bacana, ok? E a primeira coisa que vocês precisam entender é que existe uma diferença entre consultoria de estilo e consultoria estratégica de imagem. A consultoria de estilo, ela ajuda a cliente, a pessoa em questão, a se vestir melhor. Sim, ela ajuda a pessoa a descobrir o estilo dela, a descobrir ali o que ela pode usar ali na imagem dela para favorecer o corpo, para favorecer o formato de rosto e todos esses aspectos visuais relacionados à moda. A consultoria estratégica de imagem, ela alinha todos esses pontos que eu falei aqui para vocês da consultoria de estilo com a intenção de imagem, ou seja, ela é uma consultoria estratégica e por isso que se chama consultoria estratégica de imagem. A consultoria estratégica de imagem, ela visa alinhar o gosto pessoal da cliente, aqueles gostos pessoais, o estilo pessoal dela, as características de corpo, de face, de coloração pessoal, com o branding, com a construção visual de imagem desse cliente. Então, vamos supor que uma cliente chegue para mim e fale: Thaís, eu quero alcançar o cargo tal na minha empresa, o maior cargo administrativo da minha empresa, só que eu não estou conseguindo e eu acredito que a minha imagem pode me ajudar nisso aí. A gente alinha o estilo pessoal, todo o gosto da cliente com o alinhamento estratégico para que ela consiga essa posição profissional através da vestimenta dela. Então, a estratégia de imagem, ela faz um alinhamento, ela faz um nivelamento dos dois mundos, do estilo da moda, mas também de aspirações pessoais de cada pessoa. Existem mulheres que procuram estrategistas de imagem porque sentem dificuldades de encontrar parceiros amorosos. Então a mulher talvez ela se veste de uma forma um pouco mais fechada, recatada demais, daquela forma ali meio inacessível e ela não consegue encontrar o grande amor da vida dela, ela não consegue ali estar acessível, aberta para encontrar esse amor, para dar um novo passo na vida dela. Às vezes a pessoa se divorciou e não consegue se desvencilhar daquela imagem antiga. Então a função do estrategista de imagem nesse caso é fazer com que essa mulher se vista de uma forma mais confiante, mais empoderada, que ela passe essa genuína beleza, essa verdadeira beleza através da vestimenta dela, não necessariamente tendo que mostrar o corpo, tendo que ser vulgar ou sexy demais para poder atrair uma pessoa bacana. Então, a estratégia de imagem, a consultoria estratégica de imagem, os profissionais que trabalham com essa vertente, é uma área que lida muito mais com marketing pessoal, muito mais com branding, muito mais com comportamento humano, com marketing ali envolvido por trás da neurociência de como o comportamento humano funciona, de como o cérebro humano funciona, do que especificamente sobre moda. Então, o estrategista de imagem, a maior parte da formação dele, ele se forma muito mais em marketing, muito mais em branding, muito mais em comportamento humano do que especificamente sobre moda. Thaís, e como que funciona uma consultoria estratégica de imagem? Muitos profissionais vão abordar de diferentes formas. Cada profissional vai ter o seu jeitinho, vai ter a sua forma de lidar ali com o cliente. As etapas elas podem se inverter, algumas ordens, mas eu vou explicar para vocês como que eu faço a consultoria estratégica de imagem com as minhas clientes. Primeiro, a gente manda um questionário extremamente extenso, porque veja, eu preciso entender quem é essa cliente, eu preciso saber o que ela faz. Então a gente manda um questionário, pelo menos o meu questionário tem mais de 120 perguntas. É um questionário muito extenso. Então a gente pede para saber a idade, o peso, a altura, se essa mulher é divorciada, se ela é solteira, se ela tem filhos, se ela não tem. A gente pede todo um mapeamento, a gente faz um mapeamento, nós somos detetives da vida dessa cliente, porque imagine que eu estou prestando consultoria de imagem, que eu estou fazendo ali aquela consultoria para uma cliente que trabalha no âmbito corporativo, mas que essa cliente ela vai trabalhar de moto. Eu jamais posso indicar saias,
vestidos mais fluidos, porque na hora que essa mulher for montar na moto para ir para o serviço, aquele vestido, se for muito fluido, ele pode agarrar ali no escapamento. Essa mulher, ela pode ter dificuldade de locomoção. Talvez eu não possa indicar um salto para essa mulher, porque ela precisa ali ter um pouco mais de estabilidade. Então, talvez um mocassim, talvez uma sapatilha seja mais assertivo. Então, todos os aspectos da vida dessa mulher têm que ser respeitados. Se essa mulher tem filhos, eu não posso indicar roupas que sejam um pouco mais curtas, roupas que sejam um pouco mais desconfortáveis, que tenham decote, porque ela precisa abaixar para pegar o bebê, ela precisa ali para segurar o bebê no colo, ela precisa de uma roupa confortável. Ela não pode estar montada em cima de um salto, ela não pode estar montada numa coisa que ela precisa ficar tomando cuidado ali para mexer com a criança, para mexer com o bebê. Então, todos os aspectos da vida de uma mulher são únicos e a estratégia de imagem, ela respeita esses traços. A gente não embute um estilo, embute uma imagem, a gente não caracteriza a cliente de uma coisa que ela não é. A gente vê primeiro como que é a vida dessa cliente e a gente alinha a estratégia de imagem em cima da vida da cliente. Nós não fazemos mudanças na vida dela, a estratégia de imagem que tem que se moldar a vida da cliente, não o contrário. Depois desse questionário, nós fazemos o alinhamento da estratégia de branding e de estratégia de imagem dessa cliente, e nós fazemos esse alinhamento do estilo pessoal dela, da coloração pessoal, nós fazemos todas as análises faciais, corporais, de Kibe Body Type, nós avaliamos ali todo o contexto corporal da cliente e nós alinhamos aquilo com o objetivo que essa cliente efetivamente quer alcançar através dessa estratégia de imagem. E é aí que começa a parte do detox. Particularmente, as clientes adoram essa parte do detox, porque você tira tudo do guarda-roupa e elas tiram tudo. Aquilo que não está alinhado com a imagem dela, ela começa a tirar para doação, ou então ela começa a tirar para poder vender em um brechó, em um bazar. E é muito gostoso a gente fazer essa parte, né, de colocar a mão na massa, porque a gente começa a entender ali o que realmente faz sentido, o que não faz. E a cliente começa a ver a consultoria de imagem tomando forma, colocando a mão na massa mesmo, fazendo ali o que precisa ser feito. E é aí que nós temos a descoberta de estilo, porque a gente começa a ver quais essas peças se repetem dentro do guarda-roupa dessa mulher. Nós temos um alinhamento de estilo, nós descobrimos o estilo base, os estilos complementares, os gostos dessa cliente e começamos a entender um pouco mais sobre ela a partir ali das peças que ela tem. Nós fazemos esse detox e tiramos do nosso campo de visão tudo aquilo que não faz sentido para essa estratégia. Então, depois de todas as análises faciais, corporais, de Kibe Body Type, de coloração pessoal, o detox feito, todo o alinhamento de branding ali feito dessa cliente, nós partimos para a parte de lista de compras. E não necessariamente a cliente precisa comprar, ela não precisa ingressar numa estratégia de imagem com dinheiro para poder investir em peças. Na maioria das vezes ela já vem com um orçamento ali pré-definido para poder fazer compras, porque elas sabem que muitas coisas saem e algumas coisas precisam ser repostas. Mas na maioria das vezes não é necessário, porque as clientes elas têm muitas roupas, em sua grande maioria elas têm muitas roupas, então com o que elas já têm ali, elas conseguem tranquilamente alinhar a imagem delas e posteriormente, depois de um tempo, quando elas tiverem um pouco mais de dinheiro, despenderem um pouco mais ali de orçamento para poder comprar algumas peças, elas fazem a compra, mas não é algo obrigatório. E nem sempre a gente precisa fazer essa lista de compra. Já teve vezes da cliente ter tudo e eu não precisar fazer lista nenhuma porque ela já tinha as peças ali no guarda-roupa. Então, assim, é muito relativo, vai de mulher para mulher. Tem mulheres que são um pouco mais consumistas, tem mulheres que são um pouco mais retidas, cada uma tem uma vida financeira diferente. Então, tudo isso leva em conta na hora de montar uma lista. Mas essa lista não é para ser seguida à risca e nem é para que a cliente compre tudo de uma vez. A gente faz uma lista de básicos essenciais, ou então algumas peças que a gente sentiu falta ali na hora de compor alguns looks, de acessórios, de bolsa, de sapato, de peças, de tudo que vocês imaginarem e damos para a cliente. Então, quando a cliente se sentir confortável, quando ela tiver ali um pouco mais de conhecimento, estiver se conhecendo mais, ela vai fazer aquelas compras de uma forma bem assertiva, se ela quiser. Dentro da consultoria estratégica de imagem, nós também trabalhamos com aulas de linha, de corte, de costuras, a forma que você precisa escolher aquelas peças quando você vai numa loja. A gente ensina a cliente a comprar de uma forma consciente e estratégica, olhando se a peça ela tem algum caimento errado, se ela tem alguma costura errada. Então, nós ensinamos a cliente a olhar a peça do avesso. Geralmente eu digo para vocês que se compra a peça pelo avesso, porque nós vemos toda a costura, se ela está perfeita, se ela tem algum fio puxado. Então, toda essa parte de estratégia
de comprar as peças, nessa parte de você ensinar a cliente quais são as linhas ficam melhores no corpo dela, quais as formas valorizam o tipo de corpo dela, quais as cores vão valorizar o tom de pele dela. Todos esses pequenos detalhes nós damos aulas ensinando a cliente. Aula de maquiagem básica também, ensinando a cliente a valorizar as formas do rosto dela através de uma maquiagem simples, prática, que ela consiga fazer no dia a dia. Nós damos aula também sobre tecidos, ensinando a cliente a descobrir os tecidos que são melhores para ela, para a estratégia dela, escolhendo tecidos que sejam mais duráveis, que sejam sustentáveis dentro do guarda-roupa dessa cliente. Nós alinhamos também a forma que a cliente vai consumir, porque tem clientes que têm dogmas, têm um estilo de vida diferente, então pessoas que são veganas não vão consumir couro, por exemplo, porque isso foge ali do estilo de vida dessa pessoa, foge da filosofia de vida dessa cliente. Então, nós precisamos respeitar esses aspectos e fazer a estratégia de uma forma o mais humana possível. Nós damos também aulas sobre proporções, cortes de visuais, ensinando se a mulher ela quer parecer um pouco mais alta, nós ensinamos truques de styling para essa mulher parecer mais alongada. Se essa mulher é muito alta e quer parecer um pouco mais baixa, nós ensinamos também. Se essa mulher ela tem uma circunferência de cintura um pouco maior e ela quer deixar aquilo ali um pouco menos evidente, ela quer disfarçar algumas partes do corpo dela que ela não gosta, nós também ensinamos essa cliente alguns pequenos truques para que ela consiga se vestir da melhor forma possível. Nós damos aula de postura também para essa cliente conseguir carregar o look da melhor forma possível. Então, a postura que ela se coloca, a forma que ela fala, a forma que ela se comporta. Nós damos aulas também sobre códigos de vestimenta, o dress code, como que ela deve se vestir para determinada ocasião. Então, a cliente ela começa a entender a moda, ela começa a entender o vestir-se bem de uma outra perspectiva que ela não imaginava antes. E elas saem assim muito renovadas, muito ricas, aprendendo muito mais sobre elas mesmas. O tempo de uma estratégia de imagem, ele dura de forma variada. Então, vários profissionais vão abordar diferentes tipos de formas de abordar essa estratégia de imagem. Então, o tempo ele pode variar. Comigo, geralmente, dura 2 meses uma estratégia de imagem. E esse tempo ele pode se estender um pouquinho a cargo do cliente ali, do contrato que a gente fechar com o cliente. Então, pode ser... Eu acho difícil ser menos, porque é algo muito minucioso, então leva um pouco mais de tempo mesmo. A cliente ela precisa ir ali fazendo todos os passos da consultoria para que nós tenhamos êxito no final. Então, no mínimo, 2 meses aí, 1 mês e meio, 2 meses, é o normal que tem aí pelo mercado. Mas essa consultoria ela pode durar até 6 meses se a cliente quiser. Existem consultorias pontuais, que são assim, eu quero ir para um casamento, Thaís, eu quero uma consultoria para saber qual vestido vai ficar melhor em mim naquele casamento e tal, as cores, como que eu vou ornar ali com o dress code, com a paleta de cores. Então, existem consultorias pontuais, eu particularmente não faço esse tipo de consultoria, eu só faço a consultoria completa, porque eu acredito que a mudança genuína, ela vem de dentro para fora, a cliente se conhecendo. Então, quando nós nos conhecemos, fica mais difícil de errar. Então, a cliente que passa por uma consultoria de imagem estratégica completa, ela sabe como ela deve se vestir num casamento, porque ela sabe as modelagens, as cores que favorecem ela, então ela não precisa de uma consultoria pontual. Ela já fez tudo o que ela precisava fazer, e ela já sabe tudo o que ela precisa fazer, e é só colocar em prática. Nós enviamos um guia de montagem de looks, então nós pegamos os looks que a cliente manda pra gente as fotos, são muitas fotos, tá, gente? Muitas fotos que a gente recebe. A cliente ela manda a foto de cada peça e nós fazemos ali uma montagem de looks, mandamos um material completo, um material online, né, completo para essa cliente, com as montagens possíveis de looks. Geralmente nós mandamos com 100 montagens de looks para a cliente ter ali um acervo bem bacana com as peças que ela tem. Toda a parte de análise facial, corporal, todos os aspectos dessas análises da coloração pessoal, nós enviamos também um material online, como se fosse um PDF, um e-book, que tem todas as características daquela cliente, ensinando ali as linhas, formas, os tecidos, as cores que vão favorecer essa cliente, para que ela sempre tenha acesso. Sempre que ela se esquecer de algum detalhe, ela entra naquele material, entra naquele pequeno livro, aquela autobiografia dela que nós escrevemos, e ela vê ali todas as características dela para que ela possa explorar da melhor forma possível. E eu sei que a pergunta desse vídeo que vocês vão mandar aqui nos comentários é: Thaís, como que é para fazer uma consultoria estratégica de imagem com você? E eu lamento desapontá-las, mas a minha agenda está fechada até o ano que vem, porque
não tem como você atender muitas clientes numa consultoria estratégica de uma vez. Geralmente nós pegamos pouquíssimas clientes por vez. Então, para você dar um atendimento bacana, para você prestar uma consultoria de valor para essa cliente, você precisa ter cuidado, você precisa ter tempo, você precisa ter paciência, tem que estudar ali a vida dela. São questionários muito extensos, são fotos, elas me mandam fotos do corpo delas, de calcinha, sutiã. Então, assim, são coisas muito pessoais, muito delicadas que nós temos que tratar com a maior humanidade possível, com o maior profissionalismo possível, para que essa cliente se sinta segura, para que ela se sinta num ambiente ali que ela vai ser respeitada. Não é como se fosse esses programas de moda que vocês veem pela internet, ou então pela televisão, que as pessoas pegam, isso aqui é horroroso, joga isso no lixo, e joga no lixo, de uma forma desrespeitosa com a cliente. Não é assim que funciona. Não é um estilo de programas de televisão de moda que vocês já viram por aí, que eu não vou falar o nome aqui porque eu não quero ser cancelada. Mas a gente jamais pega uma peça de roupa da cliente e fala, nossa, que horroroso, que isso? Joga isso fora, taca fogo. A gente nunca faz isso. A consultoria estratégica de imagem, ela é humana. Nós tratamos a cliente com o maior respeito, com o maior carinho, a gente coloca elas dentro de um potinho e tem uma relação bem próxima mesmo, é como se fosse uma relação de amiga. Então, não tem como você prestar uma consultoria de valor, uma consultoria estratégica de imagem realmente bacana, com um suporte ali pela cliente de uma forma legal, pegando muitas clientes ao mesmo tempo, porque é um trabalho extremamente minucioso. É como se nós fôssemos artesãs da vida dessa cliente. Nós vamos bordando toda a estratégia de imagem dela fio a fio. Então, nós iremos ali de uma forma bem delicada. Então, não tem como pegar muitas clientes por vez. E por o nosso tempo ser limitado, eu só tenho 24 horas no dia e eu sou empresária, eu sou filha, neta, irmã, eu trabalho aqui com as redes sociais, então eu gravo conteúdo para as outras redes sociais, eu gravo conteúdo aqui para o YouTube, eu gravo diversos tipos de conteúdo, eu preciso prestar consultorias, eu tenho que resolver problemas de empresa, eu tenho muitas coisas para resolver ao mesmo tempo, são muitas funções, então seria impossível, com o tempo limitado que eu tenho, que todas nós temos, pegar muitas clientes por vez. E por isso, acaba que a agenda sempre fica cheia. Nunca eu fico com a agenda vaga. Sempre tem alguém na lista de espera. E eu tenho uma lista de espera que, por sinal, está bem extensa. Se você, por acaso, está na lista de espera, calma que a sua hora vai chegar. Sempre que abre alguma vaga, às vezes alguma cliente fica doente, não pode fazer, a gente vai, entra com encaixe e manda ali para as pessoas da lista de espera. E quem pegar, pegou primeiro. Então, é uma forma, assim, bem humana de tratar as clientes. Então, se por acaso você quer fazer uma consultoria estratégica de imagem, pesquise sobre o profissional, peça a ele um cronograma, um sumário de como vai ser aquela consultoria estratégica antes de você realmente fechar o contrato. Eu não vou abrir aqui a minha agenda para vocês e não vou abrir o contato, porque nós temos um contato específico dentro do WhatsApp para colocar as clientes na lista de espera, mas como a lista de espera já está imensa, eu não acho justo ficar prendendo o tempo de vocês e colocá-las na lista de espera. Então, infelizmente, a minha lista está fechada, a minha lista de espera está fechada, a minha consultoria já está fechada, porque tem muitos clientes esperando já para serem atendidas. Mas a dica que eu dou para vocês é: pesquise muito bem. Pesquise o profissional que vocês vão fazer a estratégia de vocês, porque o que tem de profissional ruim aí no mercado não está no gibi. Profissionais que reluzem muito, que parecem muito, e quando você vai ver não era ouro. Na verdade, o tiro acaba saindo pela culatra e você não chega no objetivo que você efetivamente queria. Eu já ouvi relatos de mulheres falando que fizeram uma consultoria de imagem e elas não sabiam as cores ideais para usar. Eu falei, mas o seu consultor de imagem não disse isso? Não, ele disse que a minha paleta era outono quente e é só isso. Então, assim, você precisa saber, a cliente ela precisa saber, ela precisa sair da consultoria de imagem pronta. Ela não precisa ter perguntas. Todas as perguntas têm que ser sanadas. Todos os aspectos de uma consultoria, de uma vestimenta, das modelagens de cores, têm que ser sanadas dentro da consultoria. Se essa cliente sai com alguma dúvida, se essa cliente sai com alguma deficiência, é exclusiva e total responsabilidade do profissional, que foi um mau profissional. Um bom profissional, ele não fecha ali somente no tempo. Minha consultoria dura 2 meses. Se a cliente chegar em 2 meses e não tiver entendido o que precisa ser feito, não há problema algum você estender o prazo. A experiência do cliente é o que importa.
é o que mais importa para um profissional, é a experiência do cliente. Se o cliente não sair satisfeito, você não atingiu o seu objetivo como profissional. E infelizmente tem muitos profissionais ruins aí no mercado, então tomem muito cuidado, procurem um profissional sério, bacana. Se esse profissional ele tem um CNPJ, pesquisa o CNPJ, pesquisa as reclamações que tem, se essa pessoa é solícita, se ela tem algum tipo de processo, a empresa tem algum tipo de processo. Então, assim, precisa pesquisar com muito cuidado. É uma coisa que não é barato. Sobre valores, que eu sei que vocês vão perguntar, não é uma consultoria barata. No aspecto do profissional, é um preço justo, porque eu já tive cursos meus de 3 mil, 4 mil reais. Então, assim, é uma formação cara. Nós investimos muito, um bom profissional de estratégia de imagem, ele investe em muito conhecimento. Então, nós consumimos muitos livros, principalmente sobre neurociência e comportamento humano, aspectos visuais, marketing visual, branding. Então, é uma formação muito extensa, é muito mais extensa do que uma faculdade de moda, inclusive. Então, é um profissional que ele sempre está em evolução. Os cursos não são baratos, são cursos caros. Então, realmente é um valor que faz sentido. É justo o valor para o profissional, mas para a pessoa que está pagando, nem sempre é um valor acessível. Tem consultorias estratégicas de imagem que custam aí de 400, de 350, 400 reais, até 10, 15 mil reais. Então, dependendo do profissional, dependendo do público desse profissional, realmente é um valor expressivo. Então, você não pode gastar 1.000, 1.500, 3 mil reais numa consultoria estratégica de imagem com um profissional meia boca. Você tem que fazer com uma pessoa que realmente seja séria e que seja muito boa naquilo que ela faz. Então, tomem cuidado com isso e eu espero ter esclarecido aqui muitas dúvidas para vocês de estratégia de imagem, como que funciona. Vocês sempre me perguntam e esse vídeo foi um vídeo muito mais explicativo para vocês, ok? Se você já fez alguma consultoria estratégica de imagem, comenta aqui embaixo para que eu possa saber qual foi a sua experiência, com qual profissional você fez. Se você fez com algum profissional bacana que você gostou e quiser indicar, indica aqui embaixo o arroba dele, das redes sociais, para que as outras meninas possam ver, para que elas consigam pesquisar e ter acesso aí a outros profissionais. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.